Eu sempre fui cético quando se tratava de histórias de fantasmas, coisas que você ouve por aí, sabe? Alguém que viu algo estranho ou sentiu uma presença. Nunca dei muita importância, até o dia em que fiquei sozinho na casa da fazenda da minha família. Era um lugar que sempre me trouxe boas lembranças, mas naquela noite tudo mudou. Cheguei no fim da tarde, estacionando o carro na entrada de Cascalho. O sol estava se pondo e o céu tinha aquele tom alaranjado típico do interior. Tudo estava quieto, o tipo de silêncio que chega a incomodar. Depois de descarregar minhas coisas, tranquei as portas e fui para a sala. Planejava uma noite tranquila, só eu e meus livros. Logo que escureceu, acendi algumas luzes, mas evitei as do andar de baixo. Não precisava de muito para me sentir confortável, só queria economizar energia. A casa era grande e antiga, com um porão que raramente era usado. Desde criança eu sempre achei aquele porão estranho. Era úmido, cheirava a mofo e o barulho dos passos ecoava de uma forma estranha lá embaixo. Pouco antes das 10, ouvi o som pela primeira vez. Um choro abafado, distante, mas inconfundível. Parei de folhear o livro e fiquei em silêncio. Pensei que talvez fosse o vento ou algum animal lá fora. Mas quando o som se repetiu, senti os pelos da minha nuca se arrepiarem. Vinha do porão. Levantei do sofá devagar com a respiração pesada. Minha mente tentava racionalizar aquilo. Talvez fosse um cano estourado, água escorrendo. Peguei uma lanterna e desci até a porta que levava ao porão. Estava trancada como sempre, mas algo parecia errado. A maçaneta estava fria demais, quase gelada. Com a lanterna em uma mão e a chave na outra, destranquei a porta. O choro estava mais claro agora, e o som ecoava pelas escadas de madeira que desciam ao porão. Minha garganta estava seca, mas forcei as pernas a se moverem. Cada degrau rangia, e parecia que o som ficava mais próximo a cada passo. Quando cheguei, ao pé da escada, a lanterna iluminou as paredes de pedra. Havia algo errado com elas. Estavam cobertas de marcas. Não eram marcas comuns de sujeira ou poeira. Pareciam mãos pequenas, como se crianças tivessem passado por ali recentemente. O choro parou. Tudo ficou em silêncio, mas não o tipo de silêncio que acalma. Era opressor, como se o ar tivesse sido drenado do lugar. Eu estava prestes a subir novamente quando senti algo tocar meu ombro. Me virei tão rápido que quase deixei a lanterna cair. Não havia nada lá. Minha vontade era correr, mas algo me prendia ao chão. A curiosidade ou o medo, não sei dizer. Resolvi dar uma última olhada ao redor. A luz da lanterna captou algo em um canto escuro. Era uma figura pequena, de costas para mim. Parecia uma criança, com os cabelos desgrenhados e a roupa encharcada. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, a figura virou lentamente a cabeça. Não era um rosto humano. Os olhos eram completamente negros e a boca estava aberta em um grito silencioso. Foi então que o choro recomeçou, mas dessa vez não vinha dela. Era atrás de mim. Girei o corpo, mas não havia ninguém. Quando voltei a olhar para o canto, a figura havia desaparecido. Comecei a ouvir passos ao meu redor, como se várias pessoas corressem pelo porão. A lanterna começou a piscar, e eu senti que não estava mais sozinho. Corri. Subi as escadas tão rápido que quase tropecei. Bati a porta do porão e travei com toda a força. O som dos passos continuava lá embaixo, agora mais alto, mais agressivo. Não esperei para ver o que era. Peguei minhas coisas, entrei no carro e saí de lá sem olhar para trás. Desde aquele dia, nunca mais voltei à fazenda. Meus pais acham que é exagero, mas eu sei o que vi, sei o que senti. E o pior é que, às vezes, no silêncio da noite, ainda consigo ouvir aquele choro, mesmo estando a quilômetros de distância daquele lugar. Era uma noite como qualquer outra. Eu estava em casa, no meu pequeno apartamento em Curitiba, tentando colocar em dia os estudos para uma prova importante.
O relógio marcava quase meia-noite, e o silêncio da noite começava a se instalar. Morar sozinho nunca tinha sido um problema para mim. Na verdade, eu gostava do sossego. Mas naquela noite, o silêncio parecia diferente, pesado. Estava sentado na mesa da sala, com os livros e o laptop espalhados, quando senti uma leve sensação de desconforto, como se estivesse sendo observado. Olhei em volta, mas obviamente não havia ninguém. Apenas eu e o som distante dos carros passando na rua lá embaixo. Balancei a cabeça, rindo de mim mesmo. Devia ser o cansaço, pensei. Continuei lendo, mas a sensação não passou. Pelo contrário, parecia se intensificar. Decidi levantar para pegar um copo d'água na cozinha. Enquanto atravessava a sala, algo chamou minha atenção. O reflexo na janela. Parei no meio do caminho. Tive que olhar 2 vezes para acreditar no que via. No reflexo havia uma mulher. Ela estava atrás de mim, parada. Os cabelos longos e molhados caíam sobre o rosto, e seus olhos eram negros, sem brilho, sem vida. Meu coração disparou e virei imediatamente para trás, mas não havia ninguém ali. A sala estava vazia. O medo começou a tomar conta, mas tentei me convencer de que era minha imaginação. Talvez o reflexo tenha sido uma sombra ou algo que me confundiu. Respirei fundo e voltei para a mesa, tentando ignorar a sensação incômoda. Não demorou muito até que eu visse de novo. Dessa vez, sem querer, olhei diretamente para a janela enquanto estava sentado, e lá estava ela, me encarando no reflexo. Não tinha dúvida. Ela estava sorrindo, mas era um sorriso errado, torto, quase como se os lábios estivessem forçando uma expressão que não era natural. Minha respiração ficou presa. Eu sabia que não havia ninguém na sala, mas o reflexo mostrava outra coisa. Levantei devagar, sem tirar os olhos da janela, e quando dei o primeiro passo, a mulher inclinou a cabeça para o lado, como se estivesse me observando. Dessa vez, não me virei. Fui andando de costas até a cozinha, peguei uma faca da gaveta e voltei para a sala. Mas quando olhei novamente para a janela, o reflexo tinha desaparecido. Ainda assim, eu sentia que ela estava lá. A presença dela era quase palpável, como se o ar tivesse ficado mais denso. Apaguei as luzes da sala, deixando só a luz da cozinha acesa. Peguei o celular e tentei ligar para um amigo, mas a ligação não completava. Nenhum sinal. Isso nunca tinha acontecido antes. Eu estava começando a entrar em pânico quando ouvi um som. Era baixo, mas claramente um som de algo molhado, como passos na água, vindo do corredor que levava ao quarto. Caminhei devagar até lá, com a faca firme na mão. A porta do quarto estava entreaberta, e a luz que vinha do corredor mal iluminava. O interior. Quando empurrei a porta com cuidado, não vi nada. Tudo estava como eu havia deixado, mas o som continuava, vindo do canto do quarto. Iluminei com o celular e meu coração quase parou. Ela estava lá, agachada no chão, com o rosto escondido nos braços. O cabelo molhado escorria e parecia que ela tremia. Minhas pernas estavam travadas, mas a mão que segurava a faca tremia tanto que quase a deixei cair. Quando dei um passo para trás, ela levantou a cabeça de repente, como um animal que percebe uma presa. Os olhos dela eram ainda mais escuros, agora vazios, como se fossem buracos. Ela começou a rastejar em minha direção, e o som dos braços se arrastando pelo chão fez meu estômago revirar. Corri. Saí do quarto, bati a porta e a tranquei. Meu instinto foi sair do apartamento, mas quando cheguei na sala, o que vi na janela me congelou de vez. Ela estava do lado de fora, no vidro, olhando para mim. No 3º andar. Não sei de onde tirei força, mas peguei as chaves, destranquei a porta da frente e saí correndo pelo corredor do prédio. O zelador estava na portaria e ele me viu chegar completamente sem fôlego.
Tentei explicar o que aconteceu, mas ele só ficou me olhando com uma expressão séria. Depois que terminei, ele suspirou e disse: "Você não é o primeiro a ver. Muitos já reclamaram dessa mulher. Disseram que ela aparece nas janelas e às vezes nos espelhos. Mas, garoto, se você viu ela no reflexo, significa que ela te escolheu." Fiquei sem palavras. Peguei minhas coisas no dia seguinte e nunca mais voltei para aquele apartamento. Mas até hoje, quando passo por janelas ou espelhos, evito olhar diretamente. Tenho medo de vê-la de novo, com aquele sorriso que parece um convite para algo que eu nunca quero descobrir. Eu nunca tive problemas em dormir sozinho. Desde pequeno, sempre fui o tipo de pessoa que podia apagar as luzes e se perder no silêncio da noite sem dificuldade. Isso mudou completamente naquela semana. Eu estava morando em um apartamento novo, recém-alugado. Era pequeno, mas confortável, o suficiente para um cara solteiro como eu. No entanto, desde o primeiro dia, algo parecia errado. Na primeira noite, eu ainda estava me acostumando ao espaço. As caixas estavam empilhadas pelos cantos e só o essencial tinha sido organizado. A cama estava no quarto e o único móvel, além dela, era uma mesinha de cabeceira onde coloquei o abajur. Tudo estava tranquilo até umas 3 da manhã, quando acordei de repente, com a nítida sensação de que alguém estava me observando. Abri os olhos devagar, tentando me acostumar à escuridão. Não havia nada de estranho, mas o silêncio era diferente. Parecia pesado, como se houvesse uma presença na sala ao lado. Decidi ignorar e me virei na cama tentando voltar a dormir. Foi quando ouvi pela primeira vez uma voz baixa vindo do quarto. Era tão fraca que quase parecia um sussurro, mas era clara o suficiente para que eu percebesse que não era a minha imaginação. Chamava meu nome. Não era um chamado urgente, mas havia algo inquietante no tom. Era calmo demais, quase frio. Levantei devagar, sem acender as luzes, tentando convencer a mim mesmo de que estava apenas ouvindo coisas. Quando saí do quarto e fui para a sala, tudo estava como eu havia deixado. Voltei para a cama, tentando ignorar o arrepio que subia pelas minhas costas. Na noite seguinte, aconteceu de novo, mas dessa vez a voz não estava chamando o meu nome. Ela dizia algo que eu não conseguia entender completamente. Parecia uma mistura de palavras desconexas, quase como se estivesse repetindo frases em um idioma que eu não conhecia. Meu coração estava disparado, mas mesmo assim, levantei e vasculhei o apartamento. Nada, nenhum sinal de que havia alguém ali. Contei o ocorrido para um amigo no trabalho, e ele riu, dizendo que era normal ouvir coisas quando estamos sozinhos. "A mente prega peças", ele disse. Eu queria acreditar nisso, mas cada noite ficava pior. Na terceira noite, acordei com a voz ainda mais próxima. Não era mais um sussurro distante. Parecia estar ao lado da cama. Quando abri os olhos, vi que a porta do quarto estava ligeiramente aberta. Eu tinha certeza de que a havia fechado antes de dormir. Minha respiração estava pesada, mas reuni coragem para acender o abajur. Nada parecia fora do lugar, mas eu sabia que não estava sozinho. Havia uma sensação no ar, algo que fazia meu corpo inteiro entrar em alerta. Quando desliguei a luz e me deitei novamente, ouvi passos, lentos, pesados no corredor. Fiquei imóvel, com os olhos fixos no teto, tentando controlar a respiração. Os passos pararam bem na porta do quarto. Por alguns segundos, o silêncio foi total. Então a voz falou novamente, dessa vez mais clara. "Por que você me deixou aqui?" Meu corpo inteiro gelou. Aquilo não fazia sentido. Eu não conhecia aquela voz, mas a forma como ela falava parecia pessoal, como se soubesse quem eu era. Levantei de um pulo, acendi todas as luzes e fiquei acordado, até o amanhecer. No dia seguinte procurei o síndico do prédio.
Perguntei se o apartamento tinha algum histórico, algo que pudesse explicar o que estava acontecendo. Ele hesitou antes de responder, mas acabou contando que o inquilino anterior tinha morrido ali, sozinho. Disseram que ele era um homem solitário, sem família, e que ninguém percebeu sua ausência por semanas. Depois de ouvir isso, as coisas começaram a fazer mais sentido, mas também ficaram mais assustadoras. Naquela noite, decidi dormir com uma vela acesa no quarto. Não sabia exatamente o porquê, mas parecia uma boa ideia. Por volta das 2 da manhã, acordei novamente. A vela estava quase apagando, tremeluzindo, e a voz estava mais alta do que nunca. Dessa vez ela não estava apenas falando, estava chorando. Um choro baixo, carregado de dor, que fazia o ar parecer mais pesado. Eu queria fugir, mas algo me prendeu na cama. Era como se minhas pernas não respondessem. De repente, o choro parou e um frio tomou conta do quarto. A vela se apagou sozinha. E a voz disse, com um tom que parecia raiva: "Você não deveria estar aqui. Foi a última coisa que consegui aguentar." Levantei, peguei minhas coisas e fui direto para o carro. Passei a noite em um motel e no dia seguinte já estava procurando outro lugar para morar. Nunca mais voltei àquele apartamento, mas às vezes, no meio da noite, ainda ouço aquela voz nos meus sonhos. Não sei se foi algo real ou minha mente tentando processar tudo, mas uma coisa é certa: aquela experiência me marcou para sempre. Morar sozinho tem suas vantagens. Eu sempre gostei da liberdade de poder chegar em casa e relaxar sem ninguém me incomodar. O prédio onde moro é pequeno, com poucos apartamentos e bem tranquilo. As pessoas que vivem aqui raramente se encontram, e o interfone é praticamente o único meio de comunicação entre os moradores e a portaria. Por isso, quando ele tocou naquela noite, eu soube imediatamente que algo estava errado. Era uma quinta-feira, por volta das 11 da noite. Eu estava no sofá assistindo TV, quando o som do interfone me tirou do foco. Naquela hora, ninguém costuma ligar. Me levantei devagar, com uma certa desconfiança, mas atendi. Do outro lado, só havia silêncio. "Alô?" perguntei, esperando que fosse algum engano ou, quem sabe, o porteiro avisando sobre algo. Nada. Apenas o som de fundo, como se alguém estivesse segurando a respiração. Tentei de novo, mas ainda sem resposta. Desliguei, achando que poderia ser um problema na linha, e voltei para o sofá. 5 minutos depois, o interfone tocou novamente. O som fez meu coração acelerar dessa vez. Fui até ele e atendi mais uma vez. "Quem é?" perguntei, mas em vez de silêncio ouvi uma voz feminina. Era baixa, quase um sussurro, e dizia meu nome repetidamente. "Quem está falando?" Perguntei novamente, mas ela ignorava minhas perguntas. Apenas repetia meu nome, como se quisesse que eu prestasse atenção em algo. A voz tinha um tom estranho, vazio, como se não tivesse emoção nenhuma. Era desconcertante. Desliguei o interfone e fui direto para a janela, tentando ver se havia alguém na entrada do prédio. A rua estava deserta, apenas algumas luzes dos postes iluminando o asfalto molhado pela chuva que caíra mais cedo. O porteiro não estava na guarita, o que já era incomum, mas não vi ninguém. Voltei para dentro e tranquei a porta, sentindo uma inquietação que eu não conseguia explicar. Não demorou muito para o interfone tocar novamente. Dessa vez, deixei tocar por um tempo antes de atender. Quando finalmente peguei o fone, não era mais uma voz feminina. Era um som estranho, algo entre um chiado e uma respiração pesada. "Se isso é uma brincadeira, não tem graça", gritei, mas o som continuava, constante. Minha mão começou a suar enquanto eu segurava o fone. Foi quando ouvi algo que me fez congelar. A respiração parou
e uma voz masculina falou claramente: "Estou aqui embaixo." Meu coração parecia que ia sair do peito. Corri para a janela de novo, mas a entrada do prédio continuava deserta. Não havia sinais de ninguém. Voltei para a sala, tentando me convencer de que era algum tipo de trote. Talvez alguém do prédio tentando pregar uma peça. O interfone tocou novamente e dessa vez eu não atendi. Fiquei parado, olhando para ele, enquanto o som ecoava pelo apartamento. Era insistente, quase como se estivesse exigindo uma resposta. Quando finalmente parou, suspirei de alívio, mas o silêncio durou pouco. A campainha da minha porta tocou logo em seguida. Era impossível. Eu moro no 5º andar e para alguém chegar à minha porta, teria que passar pela portaria e pelo elevador. Fui até a porta devagar, com as mãos trêmulas, e olhei pelo olho mágico. Não havia ninguém ali. Meu corpo inteiro estava em alerta, cada nervo à flor da pele. Dei um passo para trás, sem saber o que fazer. Foi quando o interfone tocou, novamente. Agora eu sabia que não era normal. Não era um trote. Algo estava acontecendo e eu não conseguia entender o que era. Atendi o interfone mais uma vez, minha voz tremendo enquanto perguntava: "O que você quer?" A voz masculina respondeu imediatamente sem hesitar: "Abra a porta." Desliguei na mesma hora, com a respiração ofegante. Não sabia o que fazer, ligar para a polícia, sair correndo do apartamento. Antes que eu pudesse decidir, ouvi um som vindo do corredor. Passos, lentos, mas pesados, como se alguém estivesse arrastando os pés pelo chão. Peguei uma faca na cozinha e fui até a porta novamente, olhando pelo olho mágico. Ainda não havia ninguém, mas os passos continuavam. Estavam ficando mais próximos, e eu podia jurar que algo estava se movendo na sombra do corredor. Quando os passos pararam, fiquei imóvel, segurando a faca com força. O silêncio voltou, mas só por alguns segundos. Depois, o som do interfone ecoou mais uma vez. Dessa vez, eu não atendi. Fiquei parado na sala com o coração disparado até que ele parou de tocar sozinho. Naquela noite, não consegui dormir. Passei o resto do tempo sentado no sofá com a faca na mão, esperando por qualquer outro sinal. Mas o interfone não tocou mais, e a campainha também não. No dia seguinte, contei o que aconteceu para o porteiro, mas ele jurou que não havia visto ou ouvido nada de estranho. Disse que a câmera da entrada não mostrava ninguém durante o horário que eu mencionei. Parecia impossível, mas, de alguma forma, aquilo fez a situação ficar ainda mais assustadora. Desde então, nunca mais me senti seguro no meu próprio apartamento. Troquei o número do interfone e instalei uma tranca extra na porta. Mas, mesmo assim, ainda tenho medo de atender quando ele toca. A sensação de que alguém está me observando nunca foi embora. E às vezes, no meio da noite, ainda acho que ouço passos no corredor. Naquela tarde, eu estava limpando a casa quando percebi que havia algo estranho no sofá da sala. Era uma boneca. Não era minha, e eu não tinha ideia de como ela tinha ido parar ali. Eu moro sozinho, então a possibilidade de alguém tê-la deixado era praticamente nula. Ela estava sentada de forma perfeita, com as mãos delicadamente repousadas no colo, a cabeça ligeiramente inclinada para o lado. A boneca era antiga, com cabelos loiros e olhos de vidro que pareciam me seguir aonde quer que eu fosse. Seu vestido estava impecável, como se tivesse acabado de sair de uma loja de brinquedos. Eu achei que poderia ser brincadeira de alguém, talvez uma vizinha que entrou quando eu não estava e quis pregar uma peça. Apesar da estranheza, joguei a boneca no chão, pensando em me livrar dela mais tarde, e continuei a faxina. No entanto, enquanto passava o aspirador de pó, ouvi um leve som de algo caindo. Quando me virei, lá estava ela, novamente sentada no sofá, exatamente na mesma posição. Meu coração gelou, mas tentei racionalizar. Talvez eu tivesse me enganado e não atirado do sofá de verdade.
Para garantir, peguei a boneca e coloquei dentro de uma sacola, amarrando bem. Continuei minha tarde, tentando ignorar o desconforto que aquela situação me causava, mas o incômodo era constante. Algumas horas depois, quando entrei na sala para buscar meu celular, vi a sacola aberta no chão e a boneca novamente sentada no sofá. Era como se estivesse me encarando. Dessa vez, senti um arrepio percorrer minha espinha. Não era possível que aquilo fosse coincidência. Decidi me livrar dela de uma vez por todas. Peguei a boneca e a levei até o lixo no térreo do prédio. Joguei-a em uma das lixeiras e voltei para casa, tentando afastar os pensamentos ruins que começavam a me atormentar. Mas, naquela noite, tudo piorou. Por volta das 2 da manhã, fui acordado por um barulho vindo da sala. Era um som de algo se arrastando, bem sutil, quase imperceptível. Minha primeira reação foi pensar que era minha imaginação, mas o som continuava. Levantei devagar, peguei o celular para usar a lanterna e caminhei até a sala. Quando acendi a luz, a boneca estava lá, no sofá. Meus olhos se arregalaram e eu senti meu corpo paralisar por um momento. Eu tinha certeza absoluta de que a havia jogado fora. Não era possível que ela estivesse ali novamente. O sofá estava exatamente como antes, com ela sentada, inclinando a cabeça levemente, como se estivesse analisando cada movimento meu. Respirei fundo, tentando manter a calma. Peguei a boneca mais uma vez, mas dessa vez decidi queimá-la. Fui até o quintal do prédio, onde havia uma área com uma lata de metal que costumávamos usar para descartar coisas grandes. Coloquei a boneca ali dentro, joguei álcool e risquei o fósforo. As chamas cresceram rápido e, por um momento, me senti aliviado. Voltei para o apartamento, convencido de que aquilo finalmente tinha acabado. Mas ao abrir a porta da sala, eu quase caí para trás. A boneca estava lá, no sofá, como se nunca tivesse saído dali. A sensação de que algo estava brincando comigo tomou conta. A partir daquele momento, as coisas ficaram mais intensas. Comecei a ouvir risadinhas pela casa, sempre vindas da direção do sofá. Meu corpo começou a reagir àquela presença de forma instintiva, com arrepios e suor frio. Não importava o que eu fizesse, ela sempre voltava para o mesmo lugar. Em uma tentativa desesperada, chamei um amigo para passar a noite em casa. Não contei exatamente o que estava acontecendo, só disse que não queria ficar sozinho. Ele achou estranho, mas aceitou. Quando chegou, a boneca estava no sofá e eu perguntei se ele sabia de algo, se poderia ser brincadeira dele. Ele negou e riu, dizendo que eu estava ficando paranoico. Durante a noite, enquanto assistíamos TV, ele começou a olhar para a boneca com uma expressão diferente. Perguntei o que havia de errado, e ele disse que sentia como se algo estivesse observando-o. Naquele momento, a luz da sala piscou e a TV desligou sozinha. O silêncio que se seguiu foi insuportável. De repente, ouvimos uma risada alta, infantil, mas ao mesmo tempo macabra, ecoando pela sala. Meu amigo se levantou de um salto, olhando em volta, e quando olhamos para o sofá, a boneca não estava mais lá. Ela havia desaparecido. Passamos o resto da noite acordados, com todas as luzes acesas, mas ela não voltou a aparecer. No entanto, desde aquele dia, nunca mais consegui me sentir à vontade na minha própria casa. Às vezes, quando entro na sala, tenho a impressão de que alguém está sentado no sofá, me esperando. Desde que me mudei para aquela casa, algo parecia diferente. Não era o tipo de diferença que você percebe imediatamente, mas uma sensação que cresce aos poucos, como um peso que você não consegue explicar. O lugar era pequeno, mas confortável. Ideal para alguém como eu, que só queria sossego depois de um longo dia de trabalho. Mas havia uma coisa que me incomodava. A porta do quarto. Era uma porta simples, como qualquer outra. Nada de especial em sua aparência. Apenas madeira desgastada com uma maçaneta antiga.
Mas, por mais que eu tentasse fechá-la, ela sempre acabava aberta. No início, pensei que fosse a inclinação do chão ou talvez um problema com a dobradiça. Então, comprei ferramentas, ajustei os parafusos e até nivelei o batente. Mas nada funcionava. Eu fechava a porta com força, trancava, até colocava algo pesado encostado nela. Mas, quando voltava para o quarto, lá estava ela, entreaberta. No começo, isso não me incomodava tanto. Apenas um detalhe curioso, algo que eu podia ignorar. Mas com o tempo, começou a mexer comigo. Certa noite, após mais um dia cansativo, fechei a porta novamente, girando a chave 2 vezes para garantir. Eu precisava dormir bem, pois tinha uma reunião importante na manhã seguinte. Deitei e tentei relaxar, mas um barulho me despertou. Era um rangido, o som suave da madeira se movendo contra o batente. Levantei imediatamente, com o coração disparado, e acendi a luz do quarto. A porta estava aberta, não completamente, mas o suficiente para me dar uma visão do corredor escuro. Peguei meu celular para iluminar melhor, mas não havia nada ali, apenas o vazio. Mesmo assim, uma sensação estranha tomou conta de mim, como se eu não estivesse sozinho. Decidi que precisava resolver aquilo de uma vez por todas. Peguei uma cadeira, empurrei contra a porta e sentei para vigiar. Se fosse o vento, eu veria. Se fosse algum problema mecânico, eu perceberia. Mas enquanto eu esperava, o silêncio da casa parecia mais pesado do que o normal. Por volta das 2 da manhã, comecei a cochilar, mas um som me fez acordar de vez. Era como se alguém estivesse sussurrando. Não palavras claras, mas murmúrios, baixos que vinham do outro lado da porta. Minha pele se arrepiou e eu fiquei paralisado, tentando entender o que estava acontecendo. Quando criei coragem, abri a porta de vez. O corredor estava vazio, mas o ar parecia gelado, como se algo tivesse passado por ali recentemente. Decidi ignorar e voltar a dormir. Tranquei a porta mais uma vez, desta vez colocando um peso na maçaneta. Quando finalmente adormeci, tive um sonho estranho. No sonho, eu estava preso no meu quarto e a porta continuava abrindo e fechando sozinha. Cada vez que ela abria, eu via algo no corredor. Uma figura escura com olhos brilhantes que ficava mais perto a cada vez que a porta se movia. Acordei, suando, mas a pior parte foi perceber que não era só um pesadelo. A porta estava aberta novamente e o peso que eu havia colocado estava no chão. Peguei meu celular para iluminar o quarto e foi aí que notei algo que não estava ali antes. Marcas de arranhões na parte de dentro da porta. A partir daquele dia, comecei a ouvir coisas com mais frequência. Durante a noite, passos no corredor, um leve bater na porta, como se algo estivesse brincando comigo. Às vezes, eu acordava com a porta aberta e sentia um cheiro estranho no ar, algo que eu não conseguia identificar. Uma noite, decidi gravar tudo com meu celular. Coloquei a câmera posicionada para filmar a porta e fui dormir. Quando acordei, o celular estava fora do lugar, como se alguém tivesse mexido nele. Ao ver a gravação, meu coração quase parou. Durante a noite, a porta abriu sozinha, bem devagar, e algo passou pelo corredor. Não consegui ver direito o que era, mas parecia uma sombra. E então, no final do vídeo, a câmera caiu no chão, como se algo a tivesse derrubado. Eu precisava sair daquela casa. Comecei a procurar outros lugares para morar, mas parecia que algo não queria que eu fosse embora. A porta não era mais a única coisa estranha. Luzes piscavam, objetos mudavam de lugar e até meu cachorro, que sempre foi calmo, começou a evitar o corredor. Na minha última noite na casa, algo aconteceu que eu nunca vou esquecer. Estava tudo pronto para a mudança e eu só precisava passar aquela noite antes de entregar as chaves. Decidi dormir na sala, longe do quarto e daquela porta maldita.
Mas no meio da noite, acordei com o som de batidas violentas. Era a porta do quarto. Ela batia sozinha, como se alguém estivesse preso lá dentro. Meu instinto me dizia para sair correndo, mas eu não consegui me mover. Quando finalmente criei coragem para ir até lá, a porta parou de bater. Quando a abri, o quarto estava vazio, mas no espelho havia algo escrito com letras trêmulas. Você não pode fugir. No dia seguinte, saí daquela casa e nunca mais voltei. Mas às vezes ainda sonho com aquela porta, sempre entreaberta, como se estivesse me esperando. Se você gostou do vídeo e quer mais relatos assustadores, deixe o like e compartilha com os seus amigos. Fique à vontade para compartilhar relatos que você conhece aqui nos comentários. Um abraço do Sr. Calafrio e não leia livros antigos demais.